poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiamo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Tiago Nacarato nasceu e cresceu no Porto, mas podemos talvez dizer que encontra as suas principais raízes musicais no Brasil. Filho de pais brasileiros, sendo o pai músico, desde cedo escutou os ritmos daquele país e também quis aprender a tocar e cantar precocemente. Teve aulas de canto, guitarra, treino auditivo, teoria musical e combo a partir dos 18 anos, quando se inscreveu na Escola de Música Valentim de Carvalho. Anos depois, reencontrou as raízes brasileiras na orquestra Bamba Social como vocalista, projeto que juntou músicos luso-brasileiros residentes no Porto. Foi a passagem por um programa de televisão da RTP dedicado a descobrir novos talentos na música que lhe trouxe projeção nacional. Depois do The Voice, dedicou-se então a apresentar em palco o seu trabalho a solo e passou por espaços como o Centro Cultural de Belém, a Casa da Música ou o Convento de São Francisco, isto em Portugal. Também já cantou e esgotou salas no Brasil, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza ou Belo Horizonte, país onde se estreou em 2018. Em 2019 apresentou-se com um álbum de estreia chamado Lugar Comum. Uma das canções desse disco, A Dança, foi nomeada para um Globo de Ouro na categoria de Melhor Música em 2019. Está a preparar um segundo disco, parece, mas entretanto vem acumulando projetos não apenas a solo como com outros músicos. Durante o período do confinamento lançou uma série no YouTube a que deu o nome de Além do que se vê. A ideia era dar voz e espaço a novos cantores através de duetos musicais. Escreve a partir de experiências pessoais que depois podem transformar-se noutra coisa longe da verdade original. O que o faz feliz, disse-o numa entrevista, é viver o presente, seja isso o que for. Uma entrevista, uma boa conversa, ver um filme ou tocar sem estar preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. O que mais gosta de encontrar numa pessoa é o sentido de humor, o que menos gosta é da falta de educação. Gosta de poesia e do tempo de pausa que a poesia pede. Gosta de poder parar. Também encontra na poesia letras de canções e são reflexo disso mesmo as escolhas que traz hoje para o podcast O Poema Ensina a Cair. Tiago, obrigada por aceitares o convite aqui para a nossa conversa. Obrigado, Raquel. Apresentei-te bem, és de facto dado a esta emergência da pausa num tempo em que é tudo a correr? Sim, completamente. Acho que qualquer descrição, seja ela qual for, é mutável, não é? Mas neste momento acertaste. Neste momento acertei. Acertaste. Eu achei curioso e foi por isso que referi esta ideia, porque li numa entrevista que tu precisamente falavas da poesia em que não há tempo para parar e da importância da pausa. E de facto nós vivemos num tempo, apesar de o mundo nos ter obrigado a parar o ano passado, em que mesmo com o mundo parado é tudo muito urgente e premente. Sim. Na internet, nas redes sociais. Completamente. E a poesia é o oposto disso, ou pode ser o oposto disso, não é? Sim, acho que precisamente isso, que a internet dá uma velocidade ao mundo e dá uma... ou seja, tudo começa a ser um pouco mais efêmero. Mesmo as canções com poesia às vezes são cansativas para as pessoas que têm o dedo aguçado e querem pertencer ao momento e mudar cada vez mais rápido a canção. E às vezes parar custa às pessoas, não é? E tu gostas de parar? Eu gosto de parar. Fazes isso ativamente? Eu tenho um ritmo muito lento, assim, comparado com as outras pessoas. Eu gosto de andar na rua muito, mais do que de carro. Eu gosto de andar a pé pelo menos pela minha cidade, assim, né? Porque conheço bem o caminho e chamo a casa e ando num ritmo em que ninguém, mesmo pessoas com pernas mais pequenas que eu, não aguentam andar. Então eu encaro o mundo dessa forma, assim, bem lento, bem contemplativo. Então a poesia tem esse lugar em mim. Mesmo quando estivemos lá nas quintas de leitura. Nas quintas de leitura, foi
Foi perfeito para mim poder ver tanta gente a ler muito bem e com um ritmo pausado e um tempo dedicado àquilo, que eu acho que hoje em dia é difícil. As pessoas precisam de ser entretidas. E tu que também entretens as pessoas através da tua música, há muito anterior ao momento em que mostras o processo da composição e da escrita, também utilizas um tempo mais lento para esse trabalho? Ou, por exemplo, pode-te sair uma canção num rasgo, assim, uma coisa muito rápida? Eu não me acredito muito nisso. Pelo menos comigo não acontece, assim, dessa coisa do rasgo, assim. Quer dizer, às vezes acontece, mas sei que estou a usar artifícios para chegar à canção e vai ser difícil que essa seja a melhor canção e que eu a toque com muito amor. Eu demoro a compor e fico ali e gosto assim de ficar sozinho muito tempo para compor a canção, etc. Coisas que não tenho tido. Espaço que não tenho tido. Não tens tido tempo? Não tenho tido muito tempo. Acho que as pessoas estão mais carentes que nunca, hoje em dia. E isso faz com que a presença pessoal seja necessária. E isso faz com que percamos tempo para nós. E tu precisas desse tempo para ti? Eu preciso. Mas só para compor ou porque precisas de um tempo para ti, como pessoa? Eu gosto muito das manhãs, porque sinto que o meu leque de amigos acorda sempre às 2 da tarde. Mas ultimamente eles têm acordado mais cedo, então eu sinto falta. Mas para compor eu preciso mesmo estar sozinho muito tempo. Sinto que se não tiver esse tempo vai ser muito funcional. Vai ser tudo muito funcional e sei fazer, consigo fazer, mas não vai ter aquele toque especial. Como tive no primeiro disco, por exemplo, que tive a vida toda para escrever, né? E agora este? Pois este é o que se arranja, digamos assim. Podes dizer alguma coisa? Não. O que é que já podes dizer? Olha, uma coisa que eu sinto é que conquistei o público brasileiro, pelo menos um nicho grande, e que o português ainda está assim meio na dúvida, porque de alguma forma, apesar de eu ter andado por essas salas que tu disseste, CCB, Casa da Música, já escutei 3 ou 4 vezes a Casa da Música e agradeço muito isso ao universo e às pessoas que foram. Eu sinto que ainda não está lá, ou seja, que não fiz um trabalho dedicado à música portuguesa. Então estou a pegar em poesias minhas ou compositores até portugueses para me ajudar e a escrever uma coisa mais intimista e mais portuguesa também. Então é isso que se pode esperar desse novo trabalho. Sim. Já se pode falar em timings ou não? Imagina, é para o ano, ainda é este ano? Tem que sair até 2022, tem que sair. Pronto. Porque eu também não consigo ficar no vago, né? Então se eu tiver um limite vai-me obrigar a escrever. Ajuda-te, não é? Ajuda-te. Sim. Olha, dizia eu aqui nesta apresentação que algumas das tuas escolhas poéticas são letras de canções. E isto serve para te perguntar se precisamente começaste a gostar de poesia através das letras de canções, ou se a música foi um pretexto para entrar na poesia ou se não, se pegaste logo em poemas na escola ou em livros que tinhas em casa. Como é que foi esse encontro? Essa é uma pergunta interessante porque eu começo a imaginar o que é que se define de poesia e não é? Ou arte. Não é? Ou seja, o que é arte, o que é que deixa de ser? Eu sempre gostei de ouvir pessoas falar. E quando as pessoas falam bem e me toca aquilo que elas dizem, para mim já é poesia. Ou seja, acho que foi mútuo essa questão. Mas por ser músico e pelo meu trabalho ser muito investigador da música, é natural que eu tenha escolhido esses poemas porque fazem parte da minha vida. Foi isso que tu me pediste. 10 poemas que façam parte da tua vida. E acho que não deixa de ser poesia. Só por ter sido musicada. Escrito para letra de canção. Ou escrito para letra de canção. Claro que não. Acho que há letras de canções que necessariamente serão poemas ou poderiam viver sozinhas como poemas. Sim. E há poemas que têm 4 frases e são maravilhosos. Não é? Tipo, é tudo muito abstrato e muito subjetivo, digamos Mas assim. tinhas poesia em casa, por exemplo, livros de poesia? Nunca tive esse hábito. E na escola, como é que foi o encontro com a poesia? Porque há quem relate um encontro complicado, porque Acho difícil. que a escola não é o sítio melhor para se partilhar poesia, sabes? São tantos estímulos e nós estamos naquela idade tão... com outros interesses, digamos assim, não é? Estamos a tentar ver quem é que é a menina que olha para nós, a jogar futebol, a tentar...
a tentar integrar-nos em grupos. Claro que quem tem a necessidade de ouvir poesia vai ter em qualquer idade, não é? Não estou a dizer que se limita assim a idade para se gostar de poesia, mas eu sinto que é pouco inspirador, há muito barulho para se ouvir poesia. Há muito ruído. Há muito ruído, exatamente, há muito ruído. Portanto, não foi eu aí... descubro a poesia precisamente por necessidade. Sim. Necessidade? Necessidade de escrever, não é? Começo a reparar que preciso de ferramentas para escrever melhor e assim Começo a investigar e a comparar-me com outros amigos, não é? Tenho amigos muito talentosos, como o É do Mundo, o Márcio Silva, que é um poeta incrível, o Luca Argel, Miguel Araújo, não é? Que também é um poeta enorme, assim. Eu nunca vi ninguém que tivesse tanto jeito para rimar na mesma frase, assim. Então, assim, essa comparação também me fez crescer a nível poético. Mas o É do Mundo é o que mais me influencia ainda hoje. Ainda hoje. Tu trazes aqui nas tuas escolhas, vamos passar às tuas escolhas, começas por uma letra muito bonita. Que não foi musicada, na verdade, isso Sim, é um poema mesmo. É um poema mesmo, é dito como tal, é apresentado Sim. em palco, ditas as palavras e não cantadas. Chamado Metade, do Osvaldo Montenegro. Queres ler? Eu tenho aqui. Queres ler tu? Eu posso ler, eu acho emocionante. Eu lembro-me do janeiro ter ido passar uma semana lá em casa e eu lembro de lhe mostrar isso. Eu sou muito sensível de manhã, eu choro muito com coisas bonitas. E pronto, mostrei-lhe este poema e começamos os dois a chorar imenso. Eu não sei ler muito bem, eu acho que podias ler, mas eu vou... Tá bem. Eu vou... Mas eu acho que vamos ouvir, vamos lá experimentar. É isso, então vamos lá. Osvaldo Montenegro, Metade, e fala, ele antes, não sei se foste ver o vídeo, parece que foste. Sim. Ele antes fala que isto é um poema desesperado de um ateu desesperado, não é? De quem não sabe por onde ir. E é assim: que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que grito, a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante, pois metade de mim é partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos, pois metade de mim é o que eu ouço, a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que mereço. Que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que eu penso, a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso que me lembro ter dado na infância, pois metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade eu realmente não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito e que o silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer, pois metade de mim é a plateia, a outra metade é canção. Que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra também. Pá, eu acho isto das melhores coisas, porque nós estamos sempre divididos, não é? Então, não sei, isto faz-me chorar, este poema, sabes? Parece-me tão sincero. a dualidade, é isso? A dualidade, sermos... Sim, e diz coisas lindas, não é? Deixa-me só olhar mais uma vez para isto, que eu acho isto muito bonito. Acho que é lindo, que é, pois metade de mim é o que eu ouço, outra metade é o que eu calo, dando significado ao silêncio, que é tão importante, não é? Nós refletirmos. Nem sempre falar é a melhor resposta, eu acho. Sim, e estar em silêncio também é comunicar. Sim, sim, sim. Não é? E principalmente na fase em que nós estamos hoje em dia, em que o WhatsApp
é o meio de comunicação mais usado, talvez, mais do que a própria palavra, né, dita, digamos assim. E de repente deixar de responder é uma resposta. Só que muita gente não se apercebe e fica ofendida, né? E pronto, acho que tem aqui coisas muito interessantes. Disseste que choras muito de manhã? Sim. Porquê de manhã e não à tarde ou à noite? Não sei. Não sei, há alguma coisa em mim que está mais sensível, porque eu sou uma pessoa hiperdiurna, né? Eu tenho sono às 10 da noite. Morro de sono às 10 da noite. Se não tiver um estímulo externo, ou sei lá, um álcool, ou o que seja que me faça ficar acordado, não consigo. Sim. Tens mesmo de ir dormir? Tenho mesmo de ir dormir. E acordo cedo, então sinto que a flor da pele está ali, naquele horário de manhã. E pegando nessa ideia de que és uma pessoa que chora, seja a que hora do dia for, neste caso é de manhã, além deste poema, o que mais te faz chorar? O que é que te emociona? O que é que te comove? Olá, eu sou o Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. Principalmente arte, assim, alguma coisa que me faz sentido e que seja bonita, sabes? E muito, ou seja, e perceber que existe quem curta as mesmas coisas que eu, talvez, assim, que dê valor a coisas, sabes? Aquela coisa tipo, fogo, eu estou a ler este poema e estou a adorar. E de repente perceber que alguém está a fazer aquilo tão intensamente quanto eu, como... É isso faz-me chorar muito. Mais do que tristeza, eu não choro muito por tristeza, sou uma pessoa fria. Fria? Sentido. Em que sentido? No sentido de não ficar... Ou seja, fico triste, mas não choro com tristeza. Dói-me, né? Dói-me no peito, mas não choro. Choro por coisas boas. Gosto de chorar. E dá-me prazer. É a chamada comoção estética. Ok, tem outro nome então. Não, é que há a comoção estética, portanto, comoção perante uma coisa muito bela. Pode não ser só uma canção. Às pode vezes ser... pode ser também, não precisa ser uma coisa enorme, pode ser alguma coisa que faça um clique intelectual, que me dê um abraço intelectual, acho que sim. Não consigo explicar muito bem este choro. Tem a ver com isto que disse até agora, mas não sei porquê. Mas acho bonito. E, portanto, quando falas em arte, ou seja, neste caso é este poema, mas pode ser uma canção, pode ser um quadro, pode ser... Pode ser qualquer coisa. Eu acho que eu defendo a ideia de que existem tantos tipos de arte quanto cabeças no planeta. Ou seja, que cada pessoa interpreta o que quiser. Não sei, isto é uma coisa discutível, não é? Mas eu sinto que qualquer coisa pode ser um objeto de arte. Porque tem uma intenção. Eu acho que o que define arte e não arte é ter intenção. Mas tipo, sei lá, alguém que abraça um filho de uma certa forma, que faz uma piada ou que faz... isso para mim pode ser arte. Porque não é? E pode emocionar-te. E pode emocionar-me, sim. Uma outra escolha que tu trouxeste é muito interessante porque integra um disco da Capicua. Maravilhoso. Que é o Pedro Lamares, que diz um excerto de um poema no início de uma canção da Capicua. E tu sabes de quem Sim, é esse poema? É do Rilke. É do Rilke. Pronto. Olha, escolhi este poema, é do não grande sabia Rilke. de quem é. Então, é muito curioso porque a Capicua tem este disco, carta aos jovens poetas, não é? Exatamente. E o Rilke tem um livro que se chama Cartas a um Jovem Poeta. Esse não é o álbum que se chama? É o álbum. Não, isto não é o álbum, é a música mesma em si, canção. é a mesma Exatamente, canção. é a mesma canção. O álbum chama-se Madre Pérola. Madre Pérola. E então, a Capicua teve esta ideia interessante de dar um nome a uma canção de um livro importante do Rilke, que é muito interessante, onde ele dá imensos conselhos a um jovem poeta que lhe escreve, não é? A pedir um conselho sobre a qualidade da sua poesia. E portanto, queres ler tu ou queres que eu leia aqui este excerto do posso Rilke? Lê, vamos lá. Se tu vamos quiser. lá ouvir. Mas claro, eu gosto. Tu não queres? Eu acho lindo tu a leres, eu adorei lá no outro dia. Já leio outros, vamos agora Lês ouvir-te a ler então. o Rilke. Este é o último. Porque eu acho que este poema é mesmo necessário, porque eu tenho muitos amigos artistas deprimidos, sabes? Porque natural, não é? Tipo, a vinda do Covid veio paralisar muitos sonhos, não é? E as pessoas estão sem saber para onde se virar.
Então eu acho que este poema é bom para eles ouvirem, nem que seja para uma esperança, talvez fantasiosa, digamos assim. Nessa vida, então vai. Rainer Maria Rilke. Exato. Cartas a um jovem poeta. Mas não é aquele que ele lê lá, então. Esse é o excerto que o Lamarre lê lá. Ok, é porque na ele canção. muda lá qualquer coisa. Sim. Nessa vida o tempo não é uma medida. 1 ano nada é e 10 anos não são nada. Ser artista significa não fazer cálculos nem contas. Amadurecer como uma árvore que não força a sua própria seiva e resiste, confiante nas tempestades da primavera. Sem recear que o verão possa não vir depois. Ele vem. Mas apenas para os que são pacientes, que estão lá como se tivessem a eternidade diante deles, despreocupadamente, tranquilo e distante. Aprendo todos os dias com sofrimentos a que estou agradecido. A paciência é tudo. Achaste importante trazer para aqui, para a nossa conversa, também por causa desta circunstância atual, não é? Principalmente por causa disso. E porque quem sente este apelo artístico, ele percebe o que é que este poema quer dizer, não é? Porque nós muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, estamos na dúvida para que caminho tomar, não é? Que caminho tomar? Será que é certo? Será que não é? Será que devia fazer alguma coisa mais segura, não é? Dentro de uma bolha económica que nós estamos? Há coisas que são mais seguras. Mas que uma essas, coisa não é? mais segura, por exemplo, no teu caso, Um o que é que trabalho poderia ser? contratual. No meu caso, por acaso, eu tenho sorte, né? E sempre tive sorte porque ganhei bem com a música. Mas isso não me faz tapar os olhos para a realidade. Mas um trabalho com contrato é bem melhor do que andar aí a tocar de quarta a domingo na rua, né? Ou na rua, ou nos bares, a não saber se vais continuar lá ou não. E agora, ou seja, alguém que pretenda ter um filho, fechados, principalmente isso, né? Ou seja, defende-nos nesse tipo de situação o contrato em si. Vês-te fazendo um exercício, o Tiago podia trabalhar numa outra coisa qualquer, o que é que poderia ser? Olha, eu gostava de ser professor universitário. De quê? Ou de psicologia ou de música também, podia ser. Acho que não tenho mais capacidade para nada. Mesmo psicologia sou eu a ambicionar muito, eu acho. Mas gostava também de ser médico, mas não tradicional. Ou seja, talvez um nutricionista ou um médico alternativo, sabe? Medicina alternativa, homeopata. Porquê médico? Porque eu sou, como é que se diz? Hipocondríaco. Hipocondríaco. És? Sou um bocado. Achas que vais ficar doente ou que já estás então doente? Exploro imenso isso e acho importante também alguns conhecimentos a nível alimentar. Tanto que estávamos a falar do bacon de manhã, né? Do pequeno almoço. Ser logo uma bomba, não é? Sim, o próprio bacon em si ser uma coisa que, se deve, que não se deve consumir tanto assim, né? Portanto, ou médico ou professor universitário. E porquê universitário e não professor do secundário ou de pequeninos? Assim, se o sistema de educação fosse diferente e fosse um bocadinho mais inspirador e mais ligado à terra e ligado ao conhecimento experiencial, ou seja, de experiências, se a criança pudesse chegar para mim e ter uma dúvida qualquer sobre o mundo, né, e não ser uma coisa muito fechada e muito sentada, digamos assim, muito teórica, eu até curtia. Mas como o sistema é, eu não concordo nada com isto. Acho que não estamos no melhor caminho para isso. Então afasto-me porque sinto que muitos alunos estão ali desinteressados pela coisa que se está a dizer. Enquanto se for universitário, são menos os alunos que estão desinteressados. E imagina, eu acho que a universidade é a melhor coisa para uma sociedade. Que são um grupo de pessoas, tanto professores como alunos, no mesmo sítio a explorar um tema que eles amam, não é? Supostamente. E isso para mim é o cenário perfeito para qualquer coisa na vida, né? É juntar-se um grupo de pessoas e depois o aluno pode passar. Ou seja, o lugar de aluno e professor está muito numa linha tênue, porque o aluno pode ter uma dúvida maior ou pode trazer um próprio conhecimento maior. E isso não pode ser um problema. E na universidade acho que há espaço para isso. Então ver-te-ias a dar aulas na universidade? Sinto-me nesse lugar de tipo, ok, aqui eu acho que podia dar aulas ou num sítio
Pode ser uma universidade, ou assim um curso, um curso daquele tema, né? Tipo um workshop, uma coisa mais específica. Workshop, exatamente. Mas quando falas nisso, falas como algumas pessoas falam de uns sonhos, o que eu gostaria, ou eu ver-me-ia a fazer isto, mas é uma coisa lá longínqua, ou ainda admites vir a fazer isso? Não, acho que há espaço para fazer isso. É? Medicina acho que não, porque tenho que estudar muito e também tenho que estudar muito música, então então não dá. Estudas muito música? Agora, por causa do tempo, como estávamos a dizer ao início, não tanto. Mas porquê? Porque está bom tempo? É isso? Não, por causa do tempo. Pouco tempo. Por ter pouco tempo. Porque também comentámos o bom tempo que está aqui no Porto, mas isso não estávamos a gravar ainda, tens razão. Não, isso é... O bom tempo é apelativo. Apesar de influenciar também. Apesar de influenciar sim, também. para sair à rua e tal, sim. Mas... Tens menos tempo para estudar agora, tempo menos prático. Tempo para estudar, sim. Mas, olha, eu vou-te ser bem sincero, eu acho que para aquilo que eu tenho feito estes anos, eu acho que o meu nível está bom. Mas eu mudei de agência agora e eles estão-me a dar uma perspectiva, ainda não estão confirmados, mas de concertos fora, em Bogotá e coisas assim do género, e agora tipo... tenho que lhe dar da perna. Mas que ficas inseguro com esses projetos? Não fico inseguro, mas são coisas que me fazem ser melhor, né? Querer ser melhor e tal. Então sim, nesse sentido eu tenho que estudar muito, muito. Sim. Como é que fazes, como é que é essa rotina do estudo? É de manhã? Quando estás manhã, bem disposto? claro. De manhã. Portanto, uma pessoa do dia solar, não é? Mais solar do que lunar. É de manhã e assim és capaz de estudar muitas horas, é isso? Guitarra e... Sim, depende da brisa, como dizem os brasileiros, não é? Sim. Depende da brisa. Há dias em que eu estudo muito, não é? Estou ali a sacar solos e arranjos de outras pessoas que eu acho bom para pôr nas mãos. Por falar em solos e em canções e em estudo da música, a tua próxima escolha... é do Tom Zé, é o Tô, que é uma canção que já sei que tu gostas particularmente. Eu li uma entrevista, já não sei qual, tua, onde falavas e também já te vi cantar isto. Agora, queres ler? Isto é mais português do Brasil, se calhar é melhor leres tu. Desculpa, Tiago, pedir-te para leres outra vez. Eu estudaste, eu posso ler. Queres que eu leia? Eu queria. Então está bem. Escutei tantas vezes esta Então canção. vamos lá, eu sei, eu já te ouvi cantar e vamos lá. Mas é que é um português do Brasil, para mim fica estranho. Eu vou dizer em português de Portugal, mas vamos lá. Estou bem de baixo para poder subir. Estou bem de cima para poder cair. Estou dividindo para poder sobrar. Desperdiçando para poder faltar. Devagarinho para poder caber. Bem de leve para não perdoar. Estou estudando para saber ignorar. Eu estou aqui comendo para vomitar. Eu estou-te explicando para te confundir. Eu estou-te confundindo para te esclarecer. Estou iluminado para poder cegar. Estou ficando cego para poder guiar. Suavemente para poder rasgar. Olho fechado para te ver melhor. Com alegria para poder chorar. Desesperado para ter paciência. Carinhoso para poder ferir. Lentamente para não atrasar. Atrás da vida para poder morrer. Eu estou-me despedindo para poder voltar. Foda-se. Já viste a quantidade de temas que estão aqui? Que estão aqui, não é? Eu acho que isto é bom para dissecar, sabes aquele poema para dissecar? Joga muito no jogo, passando o pleonasmo, do contraditório, não é? Nesta ideia do eu estou a fazer uma coisa para poder fazer outra. Okay. Como se pudéssemos seguir esses passos, não é? Ou seja, contradizer-nos e nessa contradição encontrarmos algumas respostas. Sim. Identificas-te com esta ideia de poder fazer uma coisa para poder fazer outra, o seu oposto, não é? Sim, identifico-me, mas acho que é mais interessante do que isto. Eu acho que ele em cada verso traz uma temática nova, não é? Pronto, estou bem de baixo para poder subir, estou bem de cima para poder cair. Ou seja, isso faz-me pensar que isto realmente é um ciclo sem fim, não é? Porque nós podemos estar num dia... E isto dá-me dá-me um quê de humanismo à letra, não é? Porque
nós podemos estar de cima, mas o que é que somos nós? É dinâmico, não é? É dinâmico, exatamente. Podemos cair e nunca nos parecermos ser superiores a alguém. Estou dividindo para poder sobrar. Eu acho isto perfeito, não é? Porque se nós estivermos constantemente a dividir e a atrairmos isto para nós, vamos ter sempre alguém que queira dividir connosco, uma melancia, o que é que seja, não é? Desperdiçando para poder faltar, devagarinho para poder caber. Eu acho que eu tenho uma interpretação bastante sexual, não sei qual é a tua. Devagarinho para poder caber, acho lindo isto. Bem de leve para não perdoar. Também é lindo isto. Bem de leve para não perdoar. O que é que tu interpretas disto? Não sei, acho que bem de leve para não perdoar. Achas que é só um exercício de escrita e que isso tem um efeito? Eu acho que é um exercício de escrita, Achas bem que conseguido. Este poema todo é um... Sim. Ele claramente, na minha opinião, concentrou-se em fazer o exercício dos opostos, não é? Estou a explicar para confundir, estou a confundir para esclarecer. É juntar conceitos que são antónimos e que, no entanto, provavelmente podem fazer sentido, não é? É interessante. Parece-me que... Por exemplo, aqui no de olho fechado para te ver melhor, não é? Ou seja, isto para mim traz-me uma questão muito pertinente, que é, nós para além de falarmos com palavras, e nós estamos agora aqui a conversar, mas existe uma energia, que é uma conversa contrapontística, que te faz sair daqui e pensar, aquela pessoa realmente estava um bocado tensa, ou estava de uma certa forma, ou nós conversamos imenso sem dizer aquilo que estávamos a pensar. Eu acho que isto é perfeito quando consegues conversar com alguém sem palavras. Sem palavras, sim. Mas pode ser o exercício que depois dá asas a várias interpretações e isso, a técnica veio trazer uma ferramenta para o artista, não é? E também pode ser interessante a ideia de que cada pessoa, quando pega numa letra ou num poema e a lê num exercício individual, a partir desse momento o poema já é do leitor e a interpretação que ele faz é dele, e há essa liberdade, não é? Ou seja, às vezes não temos de procurar saber o que é que o poeta queria dizer, quer dizer, o que ele queria dizer já é lá dele, né? Portanto é dele, é com ele. Podemos apropriar-nos também das letras das canções e dos poemas. Acontece-te isso também? Uma apropriação? Acho que sim. Acho que acontece com toda a gente. De género, isto agora também já é meu. É a minha interpretação, não é? Sou assim um bocado apegado. És apegado? És apegado a canções? Eu fico assim apegado a canções, sim. Acho que, pronto, olha, é uma coisa que me coube bem, que me vestiu bem. Até há canções de amigos meus que eu acho que não, esta é minha. Pá, desculpa, saiu de ti, eu sei. Mas eu acho que então com a música isso acontece imenso. É uma coisa universal, não é? Que é a ideia de que as canções também passam a ser nossas, de quem as escuta e quem vive com elas, porque lá está, tal como os poemas se prendem a momentos da vida, não é? E ouvimos aquela música naquela circunstância, quando estávamos na faculdade ou quando estávamos com aquela pessoa, e portanto aquilo transforma-se num objeto nosso também, não é? E isso é muito interessante. Tu trazes depois o Alberto Queiro. E então, um dos heterónimos do Fernando Pessoa. Gostas mais do Queiro do que dos outros heterónimos? Este lado assim mais bucólico? Pois, eu sou assim um bocado... Lá está. Tu quando me convidaste disseste, não tens que saber nada de poesia. Sim. E eu realmente não sei a grande diferença. Sei que algum é mais da natureza, não é? Outro é de engenheiro naval. Este é mais natureza, não é? Este é mais da natureza, sim. Eu gosto sempre mais da natureza. Gostas sempre mais da natureza? Sim, mas acho que Fernando Pessoa é assim um craque, não é? Assim, não tem como, não é? É o craque, não é? Ele é um dos craques, sim, é um dos craques. Este poema é muito... Este poema faz-me lembrar uma canção linda do Gilberto Gil, que se chama Aqui e Agora. E depois comento. Eu acho que devias ler isto, não é? Eu acho que deves ter isto na ponta da língua. Não tenho na ponta da língua, mas é muito bonito este poema. É um clássico. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Então. Vamos lá. Então. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios
e navega nele ainda, para aqueles que veem em tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. É muito bonito. Então, escolheste este precisamente só porque te faz lembrar a canção do Gilberto Gil, ou há aqui uma outra história por trás? Na verdade, eu fiquei muito emocionado quando ouvi a Maria Bethânia dizer este poema. Porque realmente transporta-me para um lugar que tu até disseste na introdução, que é viver o aqui e o agora. E não há melhor lugar do mundo do que esta conversa, por exemplo. E nós vivemos sempre nessa loucura de achar que o outro estava melhor que nós, não é? E ali é que se está bem. E na verdade, aqui o agora e o ler e o conversar isso para mim é o que interessa realmente na vida. Essa ideia de que muitas vezes estamos a dar valor ao Tejo, ou como damos valor a alguém que está a passar férias não sei onde, e não sei o quê. E a ideia de que poderíamos estar nesse sítio, no fundo é um romantismo da nossa parte, e já estamos a viver, até é fixe isso, porque estamos a viver a ideia de, e viver a ideia disso é positivo, mas o melhor lugar do mundo realmente é aqui e agora. Há uma ideia creio que é atribuída a Tolstói, creio, não estou certa, muito interessante, que é: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Completamente, não é? Concordas com esta ideia? Completamente, ou seja, tu tens que, para perceber se resulta, a tua família tem que gostar daquilo, de certa forma, ou assim. Ou tipo, se tens a casa limpa, se queres ser uma pessoa limpa, tens que arrumar a casa, não podes sair de casa e a casa está bagunçada e tal. Ou seja, nesse sentido, acho que é linda a maneira como ele descreve este tema. E ele nunca diz qual é o rio da aldeia dele, se reparares, não é? Pois. Que é o rio da imaginação. Ninguém sabe onde é que é a minha imaginação para, onde é que deságua, onde é que não deságua. E não é importante, não é? Não é isso que é importante, saber exatamente qual é o rio, dar-lhe um nome, não é por aí, não é? É tipo, é mesmo puxar para esse sítio. Falaste aí na questão de almejar, ter vontade de conhecer um mundo lá fora, ou melhor, ou o Tejo que é grande, ou o que seja, em vez de, por oposição, valorizar o que se tem. E que isso pode acontecer por inseguranças ou por vontade, achar que os outros são melhores. Como é que tu lidas com a tua produção, o teu trabalho, em relação com a produção dos outros? Ou seja, também tens essas inseguranças em relação assim a outros compositores, músicos, cantores? Gostavas de... Imagina, gostava de ser o tal, ou gostava de ser como o tal. Há músicas que eu adorava ter escrito, há compositores que eu... Há um compositor que eu admiro... Há dois compositores, aliás, três, que eu admiro muito. Cartola? Não, perto de mim, porque esses aí são... Mas tu ouviste-me a cantar Cartola lá, eu ouvi-te a cantar Cartola e... Aqui, sim, não, mas aqui assim, perto de mim, ou seja, para eu sentir esse tipo de coisas, não é? Mais do que esses distantes, Chico Buarque, Intocáveis, Caetano. Mas, por exemplo, o Janeiro, o É do Mundo e o Luca Argel. São três compositores que mexem comigo e que dá aquela invejinha de tipo, porque é que não fui eu que escrevi esta música? Estás a ver? E tipo, assim... mas não tenho... Eu estava a ter essa conversa com o Vasco Sacramento de que a música não pode ser uma competição e que, por causa disso, o The Voice convidou-me para ir lá. Não fui eu que me inscrevi no The Voice. Eles convidaram e a minha primeira resposta até foi não. Mas depois a minha mãe... E precisamente por causa disso, porque não percebo como é que se põe a música... Não é? É que agora estão a comparar quem é que são os 5 leitores...
melhores leitores. Pá, isso não existe. Cada um lê o que tem, ou os melhores poetas. Pá, eu acho que é um bocado ingrato estás a pôr a música ou a poesia numa comparação, não é? Numa tabela de classificação. Então, por causa disso, acho que não se devia fazer. Não é? Mas sim, às vezes sinto vontade de ser alguém. Acho que toda a gente tem as suas inseguranças em certas alturas da vida, não é? Tu és insegura em relação ao teu trabalho quando acabas uma canção. Sabes intuitivamente, isto é bom? Ou tens assim algumas dúvidas? Como é que é esse processo? Eu nunca saio satisfeito do estúdio e depois as canções são nomeadas para Globo de Ouro e tal. Mas, por exemplo, A Tempo foi uma canção que eu saí mesmo desconfortável do estúdio. Tipo, não acredito. Eu estava lá o Salvador, que sabe o Sobral, que eu admiro muito, não é? A cantar uma música minha e eu, incrível. Só que houve ali uns errozinhos, tivemos que repetir 3 ou 4 vezes e normalmente esses cantores gostam